Olá, auditores fiscais de todo o país, ativos e aposentados. Quero falar com vocês sobre a Assembleia Nacional que teremos nessa semana, mas antes disso fazer alguns esclarecimentos muito importantes para o seu conhecimento. Tem circulado nas redes sociais algumas informações falsas e equivocadas, sobre as quais eu, como presidente da entidade, que representa mais de 22 mil filiados, auditores da Receita Federal, ativos e aposentados, tenho a obrigação de esclarecer. O primeiro ponto é dizer que o Estatuto só pode ser modificado pelo CONAF. Isso é falso. O Estatuto prevê um rito que passa pelo CONAF e outro que passa pelo CDS e pela Assembleia Nacional. Isso já foi feito diversas vezes. Nessa semana, a Assembleia Nacional vai apreciar 4 indicativos que tratam de alterações estatutárias. Esses 4 temas foram primeiro aprovados por 50 DS em assembleias locais, depois aprovada pelo CDS por maioria absoluta, por serem considerados urgentes e necessários. Para os filiados que até recentemente não haviam tomado conhecimento sobre essas deliberações, é importante destacar que alguns presidentes de DS simplesmente não realizaram assembleias locais a fim de consultá-los, não por acaso os mesmos que estão acusando a DEM de ser antidemocrática. Mas vamos ao que interessa, vamos aos indicativos. Talvez o mais relevante seja o que trata de adequações do calendário contábil da entidade para atender às regras da ANS. Vocês sabem, o nosso sindicato possui um plano de saúde de autogestão, o Nafisco Saúde, no mesmo CNPJ do Sindifisco Nacional. E por que isso é urgente? O nosso plano de saúde cresceu, ultrapassou as 20 mil vidas, passou a ser um plano de porte médio, aumentando a vigilância da ANS sobre a nossa entidade. As possíveis sanções da ANS envolvem desde o bloqueio do patrimônio pessoal dos diretores da DEM até multas milionárias. Portanto, esse ajuste no Estatuto interessa a todos, não só aos beneficiários do Nafisco Saúde. Como ser contra esse indicativo? Outro indicativo trata do voto dos aposentados nas eleições. A regra hoje impõe que o voto pela internet depende de certificado digital. Isso gera um tratamento discriminatório em relação aos aposentados, já que os ativos possuem o certificado digital fornecido pela própria Receita. Os aposentados acabaram ficando alijados dessa opção. Com a pandemia do coronavírus ainda presente em 2021, os aposentados irão votar nas urnas presenciais ou irão se deslocar aos correios? Hoje, existem várias tecnologias que permitem a identificação e o sigilo do voto e não apenas o certificado digital. Na nossa visão, nessa proposta, ela devolve aos aposentados a sua participação plena nas decisões que envolvem o futuro da entidade sindical. E é urgente, porque se não for aprovado agora, não valerá para as eleições de 2021. Na votação presencial, vamos substituir as cédulas em papel, anacrônicas e dispendiosas, pela urna eletrônica. Essa mudança, além de economizar recursos que seriam gastos na impressão de mais de 20 mil votos e com um envio pelos correios para todo o país, ida e volta, vai agilizar o fluxo de pessoas nos locais de votação, evitando aglomerações, sobretudo nas DS grandes, reduzindo o risco de contágio por doenças como o coronavírus. O indicativo ainda coloca o sindicato em dia com a Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê, no caso de descumprimento, multas de 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais. A contagem manual de votos ficará restrita aos casos de votos por correspondência, bem diferente do modelo atual, onde são recontados os votos pela Comissão Eleitoral Nacional das urnas presenciais de todo o país. Outro indicativo trata do quórum necessário para alteração estatutária. Hoje se exige quórum de 2/3 em Assembleia Nacional para aprovação de alteração estatutária. As abstenções contam como contra, e isso depois de passar pelo CDS por maioria absoluta. A proposta, no indicativo, visa normalizar o quórum para 3/5. Aliás, para alterar a Constituição Federal do nosso país, o quórum é de 3/5. Outra incoerência, para o CONAF, o quórum exigido é de 3/5, com um quantitativo de pessoas muito menor do que qualquer Assembleia Nacional. Deveria ser um tema absolutamente pacífico, não fosse o desejo de pessoas da oposição de engessar ao máximo qualquer atualização do nosso Estatuto. Quantas vezes alterações legislativas, regras da ANS ou da própria Receita impõem atualizações ao nosso Estatuto? Não se pode aguardar um CONAF a cada 3 anos e muito menos deixar a entidade em desacordo com o ordenamento jurídico. Porque a maioria com quórum qualificado de 3/5 não pode decidir, realmente não dá para entender. Por fim,
a possibilidade de escolha da vinculação dos ativos ADS, em razão de alterações ocorridas e já em vigor no âmbito da Receita Federal. As equipes regionais são uma realidade e hoje o auditor fiscal pode ter uma unidade de lotação, outra de exercício e, por vezes, outra de localização. A proposta visa permitir ao filiado ativo que escolha a qual DS prefere se vincular dentro desses critérios funcionais. Apenas isso. Colegas, são apenas esses os temas tratados em relação ao Estatuto. Se disserem a você, filiado, que há outras alterações, saiba que é fake news. Não aceite fake news, não repasse e avise quem receber. Colegas, serão debatidos ainda nessa Assembleia 2 indicativos que tratam da reforma administrativa, que é o maior problema que teremos que enfrentar em 2021, e também a destinação de recursos ao Fundo de Corte de Ponto. Verifique o horário que sua DS fará a Assembleia, entre os dias 9 e 11, sabendo que os indicativos ficarão abertos para votação por algumas horas, a critério de cada DS. Vote pelo site ou pelo aplicativo no celular. Precisamos muito da sua participação nessa Assembleia. Abraço a todos, sigo à disposição de todos vocês. Obrigado.